Quando a nota está baixa, ou seja, não está em 10, é um indício de que há regras pendentes. Aqui nas regras, o que está em verde é o que está correto no seu texto. O que está em vermelho é o que está pendente, o que você precisa corrigir aqui. Para escrever o seu capítulo aqui no Monográfico, você precisa primeiramente entender o seguinte: cada bloco desse corresponde a um parágrafo do seu capítulo. Então, quando você estiver escrevendo conteúdo de um bloco ou um parágrafo, você vai focar primeiramente aqui na explicação do que escrever no bloco. Então, leia com atenção a explicação para você entender o que você vai escrever neste parágrafo. Por exemplo, busque uma história em algum dos livros que você está usando como referência. Escolha de preferência o livro que você usará com base para a sua pesquisa, no caso principal. Essa história pode ser qualquer uma que tenha a ver com o seu capítulo. No exemplo deste bloco, vamos exemplificar como se o capítulo falasse sobre a história da internet. Então, você vai contar a história de alguma coisa. Comece dizendo como tudo começou. Aí aqui você vai observando mais detalhes sobre como escrever, por exemplo, o que escrever na primeira frase, o que escrever na segunda, o que escrever na terceira. Então, leia com atenção para você entender. E observe também um exemplo. Aqui, além desses passos que você vai fazer, você vai também focar nas regras e na nota. Quando a nota está baixa, ou seja, não está em 10, é um indício de que há regras pendentes. Aqui nas regras, o que está em verde é o que está correto no seu texto. O que está em vermelho é o que está pendente, o que você precisa corrigir aqui. As regras, elas trazem de forma bem clara o que você não deve, escrever no bloco e o que você deve. Então, tem que considerar também as regrinhas. Aí, olha só, como regra pendente, a gente já começa a identificar aqui como a primeira, o parágrafo deve conter no máximo 180 palavras. Então, se você descer um pouco mais aqui o cursor, você vai ver que você escreveu 340. Então, no máximo 180. Então, não tem necessidade de escrever tanto conteúdo assim, tá? Então, vai ter que reestruturar esse texto aqui para um parágrafo. Olha só, o exemplo traz um parágrafo, no máximo 180 palavras, tá? Eu preciso escrever 2 parágrafos. Está errado? Não. Se você precisa escrever 2 para contar a história, não tem problema. Mas assim, não pode ultrapassar muito 180. Não pode ultrapassar muito, né? Não pode ultrapassar 180 palavras, tá bom? Então, essa seria a primeira regra. Este parágrafo deve conter 3 frases, exatamente como a gente vai mostrando aqui, tá? O que escrever em cada frase. Então, aqui você realmente faz muito mais que 3 frases, escreve muito mais que isso. Considerar um sinal no meio como final de frase também. Essa observação aqui é para que você entenda o seguinte: cada frase ela é marcada por um ponto, ou seja, um ponto final, ou uma vírgula, interrogação, exclamação. A vírgula talvez não necessariamente. Então, eu vou voltar aqui no exemplo para te mostrar. Olha só, uma frase, aí a gente encerra com um ponto. Aí outra frase, a gente encerra com outro ponto. Aí outra frase, veja que elas estão escritas de cores diferentes, justamente fazendo essa conexão com a explicação aqui. Ó, a terceira frase a explicação está em verde e a frase está em verde. Então, você pode observar que o que marca o final dessa frase é exatamente esse ponto final. Então, essa orientação é com relação a isso, para que você não escreva muito, escreva essas 3 frases. Então, assim, tente resumir um pouco mais aqui o seu texto nesse sentido. Quando você alinhar aqui, ajustar o seu texto escrito aqui com base no que está orientando aqui, no que está sendo orientado aqui, você vai clicar em salvar e avançar para manter o texto salvo no bloco e seguir para o bloco e seguir para a escrita do próximo bloco, ou seja, o próximo parágrafo. Vai seguir a mesma linha de raciocínio. Leia a explicação do que escrever no bloco, foca no exemplo, olha o que mostram as regras, o que deve ser escrito, o que não deve ser escrito, e escreve seu texto. Terminou de escrever, volta aqui, salva e avança, vai para o próximo bloco. E assim você vai fazendo em cada bloquinho do seu capítulo.